após esses discursos, ok, recording in progress. Ele vai promover um encontro, foi o ano passado, remotamente, né, porque já estávamos em tempo de pandemia, ele promoveu um encontro sobre a questão econômica. E é interessante que ele chamou para esse encontro jovens economistas, predominantemente, claro que tinha os velhinhos lá, mas ele pediu para que fossem jovens economistas, que ficou intitulado como lema geral, a gente até tratou disso na Semana da CREA do ano passado. Tá? Do ano passado. Jovens economistas para repensar o modelo econômico. Tá? Para repensar o modelo econômico. Isso saiu coisas muito boas. A gente chama de economia de Francisco. Aqui no Brasil, a gente colocou uma mulher, né? Economia de Francisco e Clara, né? São Francisco de Assis e Santa Clara. Isso. Certo? Então, gente, era isso. Eu quis só apenas ressaltar eixos que pudessem... Os discursos do Papa são muito mais ricos do que eu pude aqui sintetizar nesse tempo. Tá? Vale a pena a leitura, você encontra lá no site da Santa Sé em português, tá? E são discursos relativamente curtos, cada um com 6, 7 páginas, né? E como ele não está falando propriamente só para católico, então é muito fácil até quem não é católico assimilar o que ele está ali apresentando. Evidentemente, passível de ser, de alguma forma, criticado, tá? Mas nós acreditamos que essa é uma escolha fundamental se a gente quer um novo mundo, uma nova realidade, né, que se supere daqui a algumas décadas, não muitas décadas, né? Daqui 2, 3 décadas que a gente possa ter já bem constituído um mundo mais empático, um mundo pós-convencional, um mundo, naquela categoria que eu expliquei ainda há pouco, tá? Um mundo onde as relações sejam marcadas justamente por uma estrutura de solidariedade, não por gestos de solidariedade. De novo, preciso ressaltar, ainda mais porque está sendo gravado, né? Não é que os gestos de solidariedade não sejam importantes, eles são muito importantes. Citei até o Betinho, né? Quem tem fome tem pressa, né? Então, não há dúvida, tá? Mas a transformação fundamental passa pela estrutura. E deve ser reflexo sempre de um mecanismo solidário. Então, é um pouco isso. Desculpe aí uma fala um pouco apressada, mas para dar um pouco de tempo também para alguma reação que vocês quisessem e puderem ter. Nós agradecemos aí ao Celso pela Alexandre, fala. você que é o mediador, quando eu puder dar uma palavra, que o Celso me catucou ali numa coisa que eu gosto muito, e eu queria completar. Quando eu puder falar, você me diz. Não, mas já está aberto. A proposta é que a gente tem agora aqui o tempo. Porque... Quem quiser fazer por escrito, pode também fazê-lo no chat. No então, chat, abrir né? o microfone e falar. Isso, olha só. Sabe o que é, Celso? Você fala aí, o tempo todo que você ficou falando, eu fiquei pensando que o Papa Francisco tem essa palavra incrivelmente evangélica e bíblica, e, no fundo, ele tem a mesma preocupação de Deus, por incrível que pareça, guardando as suas devidas proporções, porque Deus só quer a nossa felicidade, não é isso? Então, na Bíblia, tem um livrinho que é do Antigo Testamento, que é fantástico, que chama Eclesiastes, que vocês conhecem, claro, que os alunos pode ser que não conheçam, porque é um livrinho bem pouco lido, assim, pouco citado, mas que fala muito dessa necessidade de que a felicidade vem da gente poder usufruir do fruto do trabalho. Então, quando você falou do sem terra, sem teto, sem trabalho, me remeteu direto ao livro do Eclesiastes. E tem um pedacinho nessa coleçãozinha aqui que eu amo, que é Como Ler a Bíblia, que é do Ivo Storniolo. Ele, comentando o livro do Eclesiastes, ele diz assim, olha que coisa fantástica. Pequenininho. O ponto mais importante para recuperar o direito à felicidade é, portanto, a formação da consciência. Unir-se consciência de classe, que ele quer dizer, mas não só de classe, consciência entre todas aquelas pessoas que estão ali partilhando o seu mesmo problema. Logo no começo, o Alexandre falou, o Celso fala de um lugar onde ele está inserido, né? Tipo profeta, você é um profeta da Baixada, porque você
fala sentindo as dores do pessoal da Baixada, porque você mora lá. Então, esse livro, Eclesiastes, fala exatamente disso. Unir-se com os que estão na mesma situação para defender os próprios direitos e conseguir viabilizar os próprios interesses. Essa consciência, porém, não é conseguida por decreto. Ela nasce e cresce de dentro de uma ação comum entre aqueles que se compreendem e se apoiam. E nessa compenetração de esforços é que o povo tem a possibilidade de dizer não e de projetar um caminho para a sua própria felicidade. Aí ele acaba dizendo assim, que é uma frase do Eclesiastes, está no capítulo 4, versículo 12. Se um deles for agredido, 2 poderão resistir, e uma corda tripla não se arrebenta facilmente. Isso é solidariedade. É isso. Muito bem, boa contribuição, Solange. Ah? Boa contribuição. Já é. Sabe por que eu falo isso, gente? Que eu cito Bíblia, porque a gente tem, os jovens, então, tem muita assim, a ideia de que na Bíblia não há palavras né, para essa atualidade, para esse tal assunto. E na Bíblia tem tudo que diz respeito ao ser humano, na Bíblia tem resposta. A gente pode construir uma resposta a partir do conteúdo bíblico. Não é isso? Para tudo, tudo que a gente quiser, a Bíblia tem um caminho. Ela indica um caminho. Ela não dá solução pronta, porque isso não existe, mas caminho tem para tudo. É só para fazer menção, a Bruna é minha aluna, mas é moradora de Caxias também. Estou vendo aí a puxação de saco aí, ó. Mas a gente que mora em Caxias, na Baixada Fluminense como um todo, assim, recebe muito isso, né? Muito isso. Claro. E eu fico muito orgulhoso de ter aluno que não tenha mais vergonha de dizer que mora em Caxias. Isso. Tá? Porque a gente que morador da Baixada, a gente quando ia para o Rio, a gente fala assim, ir para o Rio, né? A gente mora tão pertinho, às vezes mais perto que quem mora em Bangu. Né? A gente fala, vai para o Rio, a gente não tinha meio vergonha de dizer que morava na Baixada Fluminense. Né? É isso mesmo. Você e a Bruna estão fazendo aí uma consciência de classe, tá vendo? É isso que fala a Bíblia. Tomando consciência dessa situação histórica desse lugar, do momento histórico. Né? É isso, Bruna, é cidade vizinha, desculpe. É isso aí. Quem gostaria de fazer uma pergunta, uma fala, uma questão? Eu estou aqui tentando organizar a ideia, porque é muita coisa, né, Celso? Você apresentou num breve tempo um pensamento ali do Papa muito denso, né? E muito caro a todos nós, que é o movimento, são os movimentos populares. Né? Para mim, é bastante intenso, porque é o caminho que ele abre para a transformação social, para a mudança concreta, né? Essa solidariedade, ali tem muito conteúdo. Mas eu estou tentando remeter ao que você também trouxe aí como exemplo, a palestra anterior, a provocação anterior da Carla, em que ela é de uma geração que teve acesso à universidade pelo ProUni, ela falou isso, ela testemunhou. Uhum. E a riqueza que ela dizia que isso mudou a vida dela. É um outro horizonte que se abriu. Uma vez entrada ali pela porta, não tem como voltar atrás. Né? E tudo isso que você diz, o Papa vai ao encontro dos movimentos para afirmar que eles são o caminho. Mas tem ali que é muito presente na minha cabeça, e eu fui buscar enquanto você falava aqui, pensando, em que ele faz uma alusão nessa transformação, que é o modo de fazer história, é o modo de fazer história que eu até trouxe para a Carla, né? Então, a solidariedade é um modo, e, em especial, quem faz os movimentos. E por que os movimentos?
né? Então, acho que você podia explorar um pouquinho esse tripé, a organização, que o Papa fala, acho que você não levantou aqui, mas ele coloca isso nos discursos, o estudo e o trabalho, que são, assim, uma dinâmica de acesso como resistência a uma cultura que é a cultura do descarte. Então, é essa conjunção, é esse processo que resiste a uma cultura que a gente vive hoje, do descarte, do desprezo, né, da vida. Então, onde a gente encontra isso, se não nesse tecido social, né, que ele chama, inclusive, nessa teia, nessa rede de apoio, ele tem um nome bonito, que é o artesão, né? É um artesanato colorido, né? De diferenças, a imagem do poliedro, que ele usa também. Então, você podia explorar um pouquinho, não? Não sei Bem pouquinho. O Papa, antes de ser Papa, né, ele trabalhou muitos anos com padre, geral jesuíta, arcebispo e cardeal em Buenos Aires, né? E ele não era apenas digamos assim, o presbítero do palácio, para usar um termo simbólico, né? Ele ia até as periferias. E agora eu não me lembro se foi no primeiro ou no segundo discurso, eu teria que procurar aqui, isso levaria 2, 3 minutinhos, mas um dos exemplos que ele utiliza é a partir do que ele viveu, que são os catadores de papelão, que tinha representação em um dos encontros dos catadores de papelão de Buenos Aires, né? Então, ele diz para todos, né, dizendo, olha, os catadores de papelão, eles são um protótipo, tá, de um modelo organizacional, já naquela questão que você levantava aí, que a sociedade precisa estar atenta, né? E que quase sempre é tratada com desprezo, né? Aqui na minha rua, o caminhão do lixo passa 3 vezes por semana, tá? Antes que o caminhão tenha um horário, mais ou menos, né? Não é fixo, assim, vai passar tal hora, mas um horário pela manhã que ele passa, antes que o caminhão passe, vêm os catadores e vasculha o lixo. Se o lixo estiver bem acomodado, separado, né, para ele é muito melhor, evidentemente, mas muitas vezes as pessoas misturam tudo, né? Então, tem coisas podres, né? E ele está ali catando aquele resto das coisas que têm valor para ele, né? Hoje até a gente pode encontrar algum catador de lixo com alguma consciência ecológica, vamos dizer assim. Mas há muitos anos que eles fazem isso, né? Porque o lixo gera dinheiro, pouquíssimo dinheiro, para eles sobreviverem, né? Então, eu sempre gosto muito de dizer isso para os meus alunos, né? Ali está um modelo, né, de organização da sociedade que, se fosse mais valorizado, a gente teria muito caminho. Então, eles estão nos ensinando, eles estão lutando pela sua própria sobrevivência, mas, ao mesmo tempo, dizendo: o que vocês jogam fora é o que eu tenho para sobreviver. Né? O que eu tenho para... Então, não há outro modelo, né? O Papa escreveu, eu nem comentei esse texto aqui, mas é um texto muito fundamental, né? A Laudato Si, né? Um texto sobre a questão ecológica, e que eu tenho visto muita gente fora da Igreja Católica falar muito bem. Tem um professor da PUC, conhecido talvez mais por ser repórter, jornalista da Globo, o André Trigueiros, que eu nunca vi alguém falar tão bem do Papa quanto o André Trigueiros, né? Jornalista da Globo, tá? E que é um ativista do campo ecológico, tá? Do campo ecológico, tá? Então, vejam bem, um pouco nessa linha que a Vera está nos provocando. Embora a gente não tenha como dizer que somente pelo testemunho, o esforço e o jeito
do movimento popular ser resolverá os problemas da sociedade, mas é um modelo que deve ser, de alguma forma, refletido pelas políticas públicas. Aqui que está a diferença de governos para governos, né? Como é que eles olham para construir as suas políticas públicas, né? Eu citei ainda há pouco o SUS. O SUS não foi apenas uma boa ideia, né, de um determinado governo. Um governo fez. Eu não tenho problema nenhum de dizer quem foi o governo. Foi o governo Fernando Henrique Cardoso, tá? Eu tenho uma posição ideológica que não caminha muito junto ao projeto ideológico encaminhado por Fernando Henrique Cardoso. Porém, eu reconheço, tá, que o SUS foi uma proposta, tá, construída no governo Fernando Henrique Cardoso. Agora, qual foi a base? A base disso foi o movimento popular em torno da saúde, que se tornou política pública, tá? Então, portanto, o convite que a gente deve insistentemente fazer, ainda mais agora num contexto onde a democracia tem apanhado muito, né? E nenhum sistema é perfeito, né? Eu gosto sempre de lembrar aquela frase do ministro inglês na Segunda Guerra Mundial, Churchill, né? A democracia não é lá, estou fazendo uma tradução livre, a democracia não é lá grandes coisas, não, mas é o melhor que a gente tem no momento. Não tem nada melhor para organizar, até que a gente descubra outra coisa, do que a democracia. Só que, qual é o passo que a gente precisa agora? Sair de uma democracia representativa, que se prestou a lobbies, a grupos de interesse, tá? E agora com a mídia, né? Quem tem a maior apresentação... O candidato tem que ser meio ator também, né? Então, tem que ter... técnicos em propaganda, ter um bom programa eleitoral, né? Então, esse modelo, de fato, está esgotado, mas não significa que agora a gente tem que adotar a ditadura, pelo amor de Deus. A gente tem que aprofundar a democracia. Então, saída de uma democracia representativa para uma democracia mais participativa. E, ao passar para uma democracia participativa, os movimentos populares têm o que contribuir, né? Então, é por isso que o Papa dá tanta atenção, fala, olhem para esse pessoal aqui, eles têm a nos ensinar, né? Eles têm a nos ensinar, né? Então, é esse movimento que a gente vai precisar, nos próximos anos, continuar insistindo, né? Se a gente quer um modelo de fato de sociedade, seja para nós cristãos, que seja reflexo daquilo que a gente acredita pela nossa fé, seja para um ateu que acredita que na dignidade fundamental da pessoa humana. Não importa, a gente tem muito mais a unir do que a separar. Com certeza. Então, obrigada, Celso. Acho que você já se estendeu, assim, já me deu uma acalmada, né? Gostei muito, eu também queria te falar isso, gostei muito, eu entrei logo falando e não destaquei aí os pontos que você levantou, foram bastante interessantes, provocativos, e me senti muito contemplada agora com da forma como você estendeu essa conversa. Obrigada. É só para lembrar, a Patrícia lembrou aqui no chat, o Trigueiros, o André, é espírita, né? Para dizer como isso independe de credo religioso, inclusive de se ter religião, né? Agora, deveria ser uma obrigação para nós que somos cristãos, esse que é o problema, né? Deveria ser, problema para nós, que somos cristãos, está nesse caminho proposto pelo Papa, ou, se você não é católico, proposto, porque eu conheço também muita gente que está na mesma linha das igrejas protestantes, tá? Que vai nessa defesa da organização da sociedade em vista do bem comum, da solidariedade como estrutural, e não como um gesto apenas individual, né? Eu dou o meu cheque no final do ano para o asilo, para o orfanato. De novo, desculpe repetir, nada contra que se dê um cheque para o asilo, muito pelo contrário, mas a questão é estrutural.
né? A questão estrutural. Ô, Celso, um minutinho aí, se eu pudesse... Primeiro, eu gostei muito da Isso é com o Alexandre, né? Alexandre que está mandando aqui. Ô, Alexandre, posso dar uma palavrinha aqui rapidinho? Não vou Claro. falar muito. A fala é sua. Porque nossa. o tempo urge, né? Quer dizer, queria dar parabéns ao Celso pelas colocações dele e, sobretudo, para enfatizar, não é, que eu penso que o Papa Francisco ele deu uma nova configuração aos movimentos populares. Primeiro, se tinha uma visão muito negativa dos movimentos populares, não é? Como movimentos que vai contra a ordem, o movimento da desordem, né? E o Papa Francisco justamente vai resgatar... A balbúrdia. A balbúrdia, né? Quer dizer, sempre a mídia revestiu os movimentos populares como inimigo da democracia, como inimigo do bem comum, não é? E a gente vai percebendo que nos escritos do Papa Francisco, sobretudo nesses 3 discursos que ele realiza, ele vai resgatar o valor moral do movimento popular, o valor transformador, né, desses movimentos populares, né, que aí há uma diversidade de movimentos, né, não dá para a gente numerar aqui todos, mas ele vai dizer a energia que esses movimentos trazem e podem trazer para contribuir para a transformação de uma sociedade mais respeitosa com a vida, a defesa da vida, seja da vida do planeta, seja da vida humana, não é? Eu acho muito importante. E, sobretudo, né, quer dizer, esse valor do movimento social também como um veio, né, vamos dizer, de possibilite, não é? Justamente um diálogo, não é, com os grandes desafios da sociedade, não é? Quer dizer, se você parte dos movimentos populares e começa a dialogar com eles, aí vão estar presentes vários desafios a serem superados, não é? A questão da fome, a questão do desemprego, a questão ecológica, a questão diversa, a questão também de moradia. Né? Quer dizer, então, são vários problemas que estão ao redor que levam justamente as pessoas a viverem do lixo, né? Então, aqui catadores de papel, que você estava dizendo, e outros movimentos que vivem do lixo. Mas os movimentos populares, como todo, traz uma riqueza muito grande e uma beleza. Ele diz que os movimentos sociais são justamente a poesia, não é, do social, né? Quer dizer, a alegria, né, a beleza da gestão de uma nova sociedade. Então, acho que o Papa Francisco tem contribuído de uma forma belíssima para resgatar o papel dos movimentos populares. Sobretudo aqui no Brasil, que a mídia fez e continua fazendo às vezes, por exemplo, do MST. O que a mídia fez ao longo desses anos sobre o MST? E a gente vê aí que o MST tem produzido alimentos sem agrotóxicos e tem tido uma atitude de solidariedade justamente com as pessoas que estão hoje vítimas da pandemia, oferecendo toneladas e toneladas de alimentos bons, saudáveis para a população. Eu queria dizer isso. E sobre a questão da Covid, eu queria dizer para vocês que eu estou acabando de ler um livro, Covid-19, o Celso dizia qual é o bem que a Covid traz, não é? Então, traz alguns elementos para a gente pensar. E tem um livro do Leonardo Boff, Covid-19, e a Mãe Terra contra-ataca a humanidade, advertências da pandemia, em que o Leonardo coloca um novo paradigma a partir, justamente, da Covid-19, um paradigma biocêntrico, não é? E como que a gente faz a passagem do modelo antropocêntrico para o modelo biocêntrico. Então, quem quiser se aprofundar naquilo que o Celso colocou, o Leonardo escreveu esse livro muito interessante, baratinho, que todos nós podemos comprar. Muito obrigado aí, Alexandre. Onde é, Marquinhos? Qual é a livraria? A livraria é Vozes. Para quem dá ética é um prato cheio, né?
Eu não Não dou ética, não, mas quero ter ética. Então, É só tem que ler. só algo que o Marcos acabou me fazendo lembrar aqui, que é um modelo de sociedade que a gente deseja. Eu tenho lido algumas coisas, até porque são poucas coisas, porque ele não escreve muito, mas é um pensador e tanto, que é o Ailton Krenak, né? Um indígena brasileiro da etnia Krenak, né? Então, ele já tem uns livrinhos, tem 3, 4 livrinhos muito interessantes, né? Porque é a gente justamente encontrar um modelo diferenciado de pensar a vida, né? E a tendência que a gente seja colocado na caixinha, né? Na caixinha, rotulado, com o uso hoje não tem mais volta, nós vamos continuar a ter, até ainda há pouco, antes da gente começar, a gente falava, voltamos ao presencial, não voltamos, o uso remoto e tal. Esse meio aqui veio para ficar, não tem jeito. É igual a TV no começo, se falava muito da TV, e a TV veio para ficar e tal. Porém, a gente tem que chegar a um nível de sabedoria do uso desses instrumentos. Tá? Do uso desses instrumentos. Falei disso porque tem tido muita desinformação, né? Muita desinformação. E aí, muitas vezes, algumas falas nossas, né, o que o Marco falou, né, o que eu falei, o que a Vera falou, podem ser encaixados num rótulo que a própria pessoa, por ver fazendo alguns links da palavra com uma determinada ideologia, vai dizer, você é isso, você é aquilo. E eu lembrei, vou ler agora explicitamente, no primeiro discurso, o Papa já faz menção a isso. Ele diz assim, olha, esse nosso encontro responde a um anseio muito concreto. Tá? Espera aí. É isso. Esse que eu estava lendo parágrafo errado. Esse nosso encontro responde a um anseio muito concreto, a algo que qualquer pai, qualquer mãe quer para os seus próprios filhos. Um anseio que deveria estar ao alcance de todos, mas que hoje vemos com tristeza cada vez mais diante da maioria das pessoas, terra, teto e trabalho. É estranho, diz o Papa, mas se falo disto para alguns, o Papa é comunista. Eu estou lendo, não estou interpretando, não estou fazendo uma tradução de uma possível outra língua que ele tenha escrito o discurso, não. Mas é isso, essas rotulagens que a gente vê, por exemplo, pelos os WhatsApps da vida, tá? Que não permite, muitas vezes, a acareação, ou seja, a tentativa de perceber qual é o fundamento daquela informação ou não, né? E é triste a gente ver que, quando o legislativo tenta bloquear, há quem defenda que isso é liberdade de expressão. Fake news ser liberdade de expressão? Pelo amor de Deus, é mentira. Fake news é mentira, não pode ser liberdade de expressão. Tá? Não pode ser liberdade. É crime. Tá? Então, a gente está num tempo muito difícil de encontrar veios que nos permitam o bom diálogo. E o bom diálogo não significa necessariamente estar de acordo em tudo, né? Mas significa encontrar um caminho juntos. Isso é solidariedade, né? Encontrar um caminho juntos. Muito bom. Tá bom. Olha, a hora está avançando e a gente precisaria, terminando aqui essa sessão. Eu gostaria muito de agradecer ao Celso, a todos os participantes, que me fez lembrar aqui a fala do Celso, e também da Vera. A Vera é especialista em Papa Francisco, ela fez o doutorado dela no Francisco. Conhece bastante dele, ficou muito feliz por aquilo que estudou. Ela trocou... Mas não é um título que a gente pode... O Celso fez uma brincadeira. Não, mas é verdade. A Vera ia estudar um outro assunto no doutorado e acabou indo por Francisco, né? Mas Francisco é um homem que encanta muito. Eu tive um aluno no semestre passado que, na avaliação de final de curso, ele falou que ficou muito impressionado que ele não era uma pessoa religiosa e ele se deu conta de que estava rezando pelo Papa. Eu nunca imaginei que fosse rezar por um Papa. Eu rezei, ele falou, eu rezei pelo Papa porque a Igreja, os católicos, não podem perder esse homem,
porque esse homem é uma referência, ele é muita coisa que eu não sabia que pensávamos próximos, né? Então, era um aluno que não tinha assim uma tradição religiosa, mas um profundo engajamento com os movimentos, com a caminhada do povo, um sujeito muito assim interessante. E Francisco, ele faz isso porque ele é muito humano, né? E não é ele que faz, não é? É o espírito que age nele. Lembra lá que Leonardo dizia isso, né? Que Jesus era tão humano que era divino. Só podia ser Deus. A divindade se explica não por uma iluminação sobrenatural, mas por um caminho que é feito a partir do encontro com o outro, consigo mesmo, com a natureza. E a igreja só existe para manter esse projeto de Deus na história, né? A igreja não existe para si mesma. Nem essa Semana da CRE existe por si só. Ele existe porque quer prestar um serviço ao mundo, quer manter esse projeto que não nos pertence, que é engraçado, é nosso, mas não nos pertence, não é? A gente vai tocando ele. É compartilhado. É compartilhado. Então, assim, a gente poderia ir terminando esse pedaço de tarde. Agradeço a todo mundo, agradeço a todas essas boas coisas que te inspiram o nosso coração e nos fazem caminhar para o bem. Obrigado também, agradeço a paciência aí. Nada, agradecemos muito, Celso, muito obrigada. Com certeza. Muito legal. Obrigada, foi muito bom. Obrigado para todos e todas. Tchau. Um abraço, gente. Um abraço aos colegas. Uma delícia te ouvir. Obrigada. Até já, Verinha. Tchau, tchau. Até já, né, Solange? Tchau, gente. Muitas saudades aí. Está aí o Ademar. Tchau, tchau. Saudades, professor. Tudo bom? Aí, tá a Patrícia, tá o Diego aí. Celcinho, Nossa. maravilhoso. Oi, Ângela. A Ângela tá ali. Você estava ó. aí, Ângela? Tá Nem aqui tinha- quietinha, Ah, só deixando cair no coração que você botou. Muito obrigada. valeu, Ângela. Há quanto tempo? Oi, Marquinho, Vera, Tudo bem. Patrícia, bem, Alexandre, Patrícia, caralho. muitos beijos para vocês. Ó, daqui a pouco, Parabéns para a CRE, gostei daqui demais. a pouco vira o cafezinho do Bar das Feiras, tá? Ai, que delícia, que saudade. Que eu choro. Beijo. Coisa boa. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, Tchau, gente. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muito bom, Celso. Valeu. Valeu, Muito Alexandre. Obrigado aí, Alexandre. Alexandre. Nada, nós que agradecemos. Pela coordenação aí. Você sempre com esse jeito maravilhoso de ser. Um abração. Valeu, Marquinhos. Tchau, Ademar. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, professor. Vitória. Tchau, Rodrigo. Vitória, Riane, bem-vinda. Sérgio, um abração para todos e todas aí. Tchau. Vocês fecham agora a sala, né? Posso ir saindo.